Olá pessoal, questão 13, PUC de 2012, questão do vestibular de inverno, vamos para a sua correção. Instrução: para responder à questão 13, considere as afirmativas abaixo sobre a Guerra do Peloponeso e seus desdobramentos para o mundo grego no século V a.C. Item 1. Atenas, defensora da ordem política democrática, liderava a Confederação de Delos, a qual rivalizava com a Liga do Peloponeso, encabeçada por Esparta, que apoiava os sistemas políticos aristocráticos. Isso aqui é um item correto. Primeiro, a gente já viu em sala de aula que Clístenes introduz o sistema democrático na cidade de Atenas. E segundo, Esparta estava sob controle de uma diarquia, apoiados e controlados, pelo Eforato. O Eforato era composto por 5 inspetores. Estes 5 inspetores são indicados pela Gerúsia. A Gerúsia é o Conselho dos Anciãos, o Senado espartano, composto por 28 senhores, considerados ali a elite da cidade de Esparta, da cidade-estado de Esparta, ou uma aristocracia ou uma oligarquia. Para definirmos o conceito de aristocracia e de oligarquia, os dois são aplicáveis na cidade de Esparta, há uma pesquisa que aponta alguns detalhes. Eu tirei do professor Ricardo Faria, que publicou seu livro pela FTD, e a FTD é uma editora marista. Esta editora marista é uma editora da PUC do Rio Grande do Sul, aliás, das PUCs, espalhadas pelo Brasil. O que ele diz na página 54 do seu livro? No século VI a.C., Esparta apresentava uma estrutura social de caráter oligárquico e militar consolidada. Bom, se a gente for se nós formos validar daqui, estaria errado, mas vamos analisar calmamente. Forma de governo, o que é oligarquia? Ele me dá ali o conceito, ele trabalha com glossário, e no glossário, lá no fim do livro dele, diz o seguinte: forma de governo em que um grupo tem o poder, em geral o grupo economicamente mais poderoso. Daí o costume de denominar-se a oligarquia como plutocracia. Isto é, duas informações ele nos passa neste conceito de oligarquia. Primeira, oligarquia é um grupo de pessoas que tem poder econômico. E como a gente sabe em história, quem tem poder econômico tem poder político. E a outra informação é que ele nos dá que plutocracia e oligarquia são sinônimos. Então a gente pode aplicar perfeitamente. Tá, mas ainda não responde o item 1, porque o item 1 é aristocracia. Vejamos o que os professores Cláudio Vicentino e Jean Paulo Dórigo colocaram no seu livro História Geral e do Brasil, que agora é da editora Scipione, e uma edição recente, 2011, eu peguei as duas páginas sobre o tema, 115 e 116. Eles dizem o seguinte: nesse momento da história grega, tem-se a consolidação da polis, cidade-estado grega, inaugurando o que ficou conhecido como período arcaico. O Basileu foi substituído por um regime oligárquico e aristocrático, liderado pelos grandes proprietários de terras, reunidos em um conselho de eupátridas. Percebamos a continuação da citação. Essas transformações, quais? Ele já está comentando aqui as transformações dentro do período arcaico, ampliação do comércio e empobrecimento dos pequenos proprietários, foram responsáveis pelas disputas sociopolíticas e favoreceram a introdução da democracia em outras poleis. Aqui ele diz já algumas pistas para a cidade de Atenas. No entanto, continuemos a citação. A sociedade espartana, menos dinâmica que as demais, permaneceria assim oligárquica e aristocrática. Opa, já valido o item 1 que nós vimos na primeira proposição lá da questão. Então eu posso validar aqui que também havia aquela classe de gerontes e os integrantes da Ápila e o próprio Eforato compõem uma classe chamada aristocracia ou oligarquia. Os dois conceitos são válidos. No entanto, para aprofundar ainda mais o nosso estudo, eu tirei da própria página dos autores, do livro, os conceitos que eles nos trazem. Eles dizem o seguinte: oligarquia, do grego oligos, que significa poucos, e arquia, poder e autoridade. É o governo de poucas pessoas. O regime oligárquico se fundamenta no exercício de poder de um grupo reduzido de pessoas pertencentes à mesma classe, família ou grupo. Elite. Resumidamente, é a elite. Olha, vejamos aqui o conceito de aristocracia. Do grego aristos, melhores, e kratos, poder, estado.
O kratos pode significar poder ou estado. É a forma, aristocracia, é a forma de governo em que o poder está nas mãos de grupos privilegiados. A palavra significa literalmente o poder dos melhores. Resumindo, pessoal, o que a gente pode concluir primeiro sobre essas duas palavras e, por conseguinte, sobre esses dois conceitos? Oligarquia e aristocracia é o poder na mão da elite. Ponto. E isto é aplicável na cidade de Esparta. Terminamos por aqui a explicação. Mas, para aprofundarmos ainda mais, a gente fez uma pesquisa nos autores da velha guarda, com exceção do nosso Divaldi, que está aí numa edição datada de 2009, né? Eu coloquei aqui. Temos os professores da década de 80 aí, que, diga-se de passagem, são muito bons e trazem livros muito detalhados, com temas muito detalhados sobre os assuntos que eles se debruçaram a estudar. Percebamos aqui o que apontou o professor Rubem Aquino. O que ele diz? Em Esparta havia 2 reis, portanto diarquia, provavelmente para evitar a autocracia, que é sinônimo de tirania, né? Esparta foi sempre uma oligarquia, em que o governo de fato estava nas mãos dos gerontes, os anciãos, em número de 28, reunidos na Jeruse, Senado espartano. Isso eu tirei da página 187. Então aqui eu tenho oligarquia cabível à cidade de Esparta. Já o professor Burns, na página 97 do seu livro, ele diz o seguinte: dominado pelos éforos, o governo espartano era na realidade uma oligarquia. Então significa dizer que esse conceito oligárquico e aristocrático é recente sobre a cidade de Esparta, portanto válido. Né? Não é em vão que a questão é de 2012 e os livros que trazem essa informação são de 2010, 2011. E o nosso Divaldi diz o seguinte: muitas das cidades-estados gregas governadas até esse momento, período arcaico, por soberanos, aboliram a monarquia, palavra grega que significa governo de um, substituindo-os por uma pequena elite governante, a aristocracia, governo de alguns. Aqui ele não comenta, ele não faz uma escolha sobre se havia uma oligarquia ou uma aristocracia na cidade de Esparta. E, diga-se de passagem, no seu livro ele defende a cidade de Esparta como governo monárquico, isto é, uma diarquia, assim como fez o professor, né, Rubem Aquino, aqui no seu livro de 1980. Então, a gente pode voltar lá para a questão e validar o item 1. Então, significa dizer, portanto, significa dizer, se tivesse aqui oligarquia, ótimo, monarquia, perdão, diarquia, ainda mais, né? Bem, vamos para o item 2. A influência ateniense tinha como uma de suas bases principais o incremento do sistema comercial sob seu controle. Isso significa dizer o quê? Que Atenas queria controlar o comércio que havia na região do Mar Egeu, para cuja consolidação era vital a ilha da Sicília, que pertencia à Liga do Peloponeso por intermédio de Corinto. Bem, vamos para um mapa da Liga do Peloponeso que vai nos passar algumas informações adicionais. Está aqui o mapa e eu já peguei aqui o item 2 e o item 3 são mais facilmente analisáveis através deste mapa. Vamos repetir o item 2, está aqui. Ó. A influência ateniense tinha como uma de suas bases principais o incremento do sistema comercial sob seu controle. Então, temos aqui a cidade de Atenas. O que ela quer fazer? Incrementar o sistema comercial do Mar Egeu e, por conseguinte, em algumas regiões além do Mar Egeu. Tá? Aqui o Mar da Jônia, né, que também é importante. Por que é importante este Mar da Jônia? O próprio enunciado diz: para cuja consolidação era vital a ilha da Sicília. Está aqui a ilha da Sicília, rica em cereais e inclusive é a ilha que alimenta com estes alimentos, né, a região do Peloponeso, por conseguinte a cidade de Esparta, que pertencia à Liga do Peloponeso por intermédio de Corinto. Então, a Liga do Peloponeso, que é controlada por Esparta, tinha como uma de suas integrantes a cidade de Corinto, está aqui ela destacada, que controlava o acesso à região da Sicília. Então, qual é o objetivo de Atenas? Qual era o intuito dos atenienses? Ou eles atravessariam a região da Grécia e entrariam diretamente em conflito com Corinto, que é uma cidade que está sob controle de Esparta, tudo que está em vermelho é colônia, é região espartana, ou ele atravessaria o Mar Egeu, entraria aqui no Mar Jônico e efetuaria as investidas contra os espartanos na cidade de Siracusa, aqui na região da Sicília. Fato que ocorreu através do almirante, do navegador, do militar ateniense Alcibíades, né? Inclusive ele perde em 418, alguns livros datam de 415, a guerra contra as tropas espartanas, né? Então este item a gente valida
tá? E válida por o seguinte motivo, que a gente destacou aqui embaixo. Primeiro, comprova-se que Corinto era a que controlava a região da Siracusa, a região da Sicília, e Corinto é uma cidade dependente de Esparta porque está dentro do seu território de influência. E a ilha da Sicília é importante, como nós vimos aqui embaixo, porque ela é rica em território fértil, né? Então alimenta a região do Peloponeso. E numa região, como a gente pode ver aqui, extremamente montanhosa, esta região da Sicília, esse território da Sicília é muito importante, porque nós vimos em sala de aula, somente 20% do território grego é propício à ação humana, né? O resto é montanha, então eles precisam muito do mar para angariar alimentos, comércio e assim sucessivamente, tá? Já o item 3 é bem cabível também com o uso deste mapa pelo seguinte motivo. O que diz o item 3? A preservação da autodeterminação das comunidades era geralmente defendida pelas aristocracias locais, as quais tendiam a buscar o apoio de Esparta contra o imperialismo ateniense. Então significa dizer que Corinto não é em vão colônia ou região ou área de influência de Esparta, porque tem uma ameaça na frente dela chamada Atenas. E por conseguinte, como ela está aqui no istmo, isto é, na região que divide esta área da continental para a peninsular, ela aqui está sob o controle da cidade de Esparta, e qualquer proposta de invasão por Atenas, ela recorreria aos bélicos e aos militares espartanos, né? Por isso que diz aqui, ó, tendiam a buscar, aqui no enunciado, tendiam a buscar apoio de Esparta contra o imperialismo ateniense, contra esta expansão ateniense, né? Então, a Liga do Peloponeso era formada também por cidades-estados que fugiam desta voraz tentativa de Atenas de dominar toda a região da Grécia. Então a gente valida esse item, vamos voltar lá para o último item, né, que é o item 4, a gente pega aqui e volta para lá, diz assim: a vitória da Liga de Delos no final do século consolidou a hegemonia ateniense na Grécia. E isso aqui é um detalhe que é o item mais fácil, né, gente? Por quê? Porque a Liga de Delos perde a Guerra do Peloponeso. Atenas perde, Atenas, que é a formadora da Liga de Delos, ela perde o confronto, Esparta sai vitoriosa, Esparta exerce um pequeno período de hegemonia na península do Peloponeso e também, por conseguinte, no Mar Egeu, mas já logo entra em conflito com a cidade de Tebas e não consegue exercer o seu poder. Tá? Então, e aí diz assim, voltando aqui ao enunciado, a vitória da Liga de Delos, e não foi vitória, foi derrota, por isso que a gente tira o item 4, consolidou a hegemonia de Atenas. Não pode ser, se perde, não tem hegemonia, né? Iniciando-se um período de amplo poder, predomínio político dos grupos democráticos. Não, ele está falando o que não ocorreu, né? Então, a partir do que a gente tem como itens corretos, fica o item 1, o item 2 e o item 3. Os demais a gente elimina, tá? Vamos para a próxima questão.